E agora a gente vai falar sobre um assunto que o paraense conhece bem, brega. E é com a Tamires Assunção, ela que é turismóloga e mestranda em patrimônio cultural, e ela estuda o brega paraense. Seja bem-vinda, Tamires, tudo bem? Obrigada, Alice, tá tudo ótimo. Tamires, me conta um pouco sobre a tua pesquisa do mestrado, que fala aí sobre o brega paraense como patrimônio cultural e essa relação com o paraense, né? Me conta um pouquinho de uma forma geral, assim, do que se trata para a gente entrar num outro assunto que é bem curioso. Tá. Bem, a minha pesquisa, ela justamente tenta retomar essa discussão sobre o brega paraense, sobre até que ponto ele está presente no cotidiano do paraense, né? Até porque ele está aqui desde a década de 80. Eu trouxe até aqui um disco. Esse aqui foi considerado anos depois a primeira compilação de brega. Ele é de 1985 da gravação. Então, eu tento discutir, tornar essa discussão de uma forma democrática, para que o paraense entenda de que forma o brega paraense está inserido como patrimônio no cotidiano. E tu já conseguiste identificar de que forma, mais ou menos, eu não sei em que estágio está a tua pesquisa, mas já conseguiste identificar de que forma o paraense enxerga o brega no cotidiano? Olha, Alissa, assim, o brega paraense, tem até um autor, o Meira, ele fala que o reconhecimento de valor, ele está dentro de um universo de reconhecimento de significado e reconhecimento dos signos e símbolos que compõem um determinado elemento. O brega paraense, ele é cheio de referências que fazem sentido dentro do nosso território. Uhum. Quando a gente vai a uma festa de aparelhagem, a forma de dançar, a estética, aquele excesso de luzes, a linguagem do DJ com o frequentador, tudo isso são signos e símbolos que a gente reconhece e faz uma atribuição de valor, entendeu? E é uma atribuição de valor que é diferente do restante do Brasil, porque o brega, para o restante do Brasil, ele é algo pejorativo, né? Uhum. E também a gente consegue identificar que o brega paraense, ele tem determinado estilo, claro que com variações, mas, por exemplo, Reginaldo Rossi era um cantor de brega, né? Mas Era o brega que ele cantava era um outro estilo, que ainda assim é reconhecido como brega, né? isso, até mesmo porque o brega paraense, ele chega aqui na década de 80, tá? Mas assim, o brega ele nasce de forma nacional. E aqui os nossos artistas, eles vão pegar isso para si e transformar, tá? A partir do Roberto Vilar, a gente já tem algo que seja mais genuíno, entendeu? E a gente vai ter várias ramificações. A gente tem o tecnobrega, o melody, o eletromelody, entendeu? Então a gente vai variar isso de uma forma constante. E eu acho isso muito interessante, porque essa variação ela vai permitir o diálogo do brega paraense com as gerações presentes, entendeu? Por exemplo, atualmente a Keila Gentil, ela faz esse diálogo do brega, do tecnobrega com o brega funk, que já é algo que está em alta no momento atual. Então, ele nunca perde a característica de autenticidade, entendeu? O brega paraense está sempre se renovando. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que se conecta com o restante do Brasil e do mundo, né? Aí a gente tem também alguns DJs fazendo tecnomeme, que é Tem, pegando a oportunidade do meme do momento e trazendo pro tecnobrega, né? é verdade. E também não perdendo a nossa essência, né? Isso é verdade. E aí que entra a minha discussão sobre o patrimônio, né? Porque o patrimônio ele é algo que está inserido no cotidiano da população de forma autêntica, de forma genuína. E ele vai passando de geração em geração, seja através da oralidade, seja através da prática, dos costumes, entendeu? Então a gente vai reconhecendo nisso a nossa identidade. Porque se tu for parar para pensar, o brega paraense ele é repleto de referências que nos caracterizam, né? Se a gente for escutar, por exemplo, uma música do Tony Brasil, tem até a música chamada Mundiquinha, ela é cheia de uma linguagem que só faz sentido no nosso mundo, né? Uhum. Que já apresenta a nossa identidade. Se tu for escutar ela em outro local do Brasil, as pessoas pouco vão entender, né? O que está sendo dito. O que é curioso, né, Tamires? Porque, por exemplo, quando a gente escuta um funk carioca,
a gente consegue entender mesmo que eles falem em gírias. É, Mas quando a gente passa para o nosso contexto, estava até falando no programa da semana passada com o João do canal De Rocha, que eles fazem paródias sim, de cunho, enfim, eles já fizeram paródias de série, já fizeram agora recentemente a paródia da poesia acústica, e eles falam coisas que são genuinamente paraenses, e tiveram pessoas que falaram, muito legal, mas eu não entendi o que quis dizer isso. E ao mesmo é, tempo que quando a gente consome coisas de outros estados, a gente a gente meio que não se preocupa, né, em procurar entender alguma coisa. A gente só consome aquilo e muitas vezes a gente absorve isso, né? Então hoje, por exemplo, absorve o cotidiano. a gente já tem gírias no nosso dia a dia que não são nossas gírias, né? Que a gente já consumiu de outros lugares. Enquanto que É verdade. as gírias do paraense não, parece que sempre a gente precisa explicar o que significa, né? É verdade. É porque elas fazem parte justamente daquela construção de simbologia que eu falei anteriormente, do autor chamado Meira. Essa construção, ela é feita no nosso imaginário, entendeu? Então, assim, para a gente, isso tudo é muito comum. Isso está no nosso imaginário. Isso já foi transmitido através da oralidade. Está no nosso cotidiano. Então, para a gente, isso faz muito sentido dentro do nosso grupo, né? Uhum. E é isso. E aí que tu estás numa fase da pesquisa que tu estás, inclusive, analisando o período da pandemia com a relação do paraense com o gênero musical brega. Como é que tu estás É. analisando isso? Até que ponto tu conseguiste chegar para fazer essa relação? Assim, com relação à pandemia, tudo está muito novo, né? A gente não sabe muita coisa ainda de como vai ficar e tudo. Mas, a princípio, porque assim, o brega paraense, ele não é somente a música, né? O brega paraense, ele é um circuito inteiro. É como eu te falei, são vários elementos que vão compor esse brega paraense. São as festas, são as danças, a estética. Tudo isso vai compor o que seria o brega paraense. Então, assim, atualmente os artistas eles estão utilizando as lives, né? Só que a live, ela traz para a gente, consumidor dessa cultura, somente uma parte de todo esse universo, traz a música. Acho que foi no sábado ou no domingo, não lembro, teve uma live da aparelhagem Carroça da Saudade, e foi muito interessante, que teve um momento da live em que eles chamaram para dançar dois frequentadores, que todo mundo que já foi à festa de aparelhagem já conhece eles, né? Que é o Big Big e o Marlon. E chamaram eles para dançar. E aí eu fiquei pensando, olha que interessante, a gente, enquanto paraense, a gente vê isso mesmo, talvez até de forma inconsciente, como um universo de coisas. A gente precisa do elemento da dança, a gente precisa do elemento da estética, da aparelhagem, a gente precisa daquela comunicação do DJ com o público, né? Daquele reconhecimento de dizer, o DJ falou meu nome e tudo mais, naquelas chamadas. Então, assim, essas lives, elas estão fazendo com que o paraense ele não deixou de consumir o brega paraense. Tanto é que as lives, elas estão tendo uma super audiência. Tem a live do DJ Siqueira, por exemplo, que ele faz às quartas e aos domingos. Às vezes ficam de 1.200 pessoas, assim, simultaneamente assistindo, entendeu? A live do Cabaré do Brega deu 250 mil. Então, assim, o paraense ele não deixou de consumir. Eu achei isso muito interessante. E também os agentes fomentadores dessa cultura, eles, em momento algum, eles inviabilizam esse futuro. Porque, por exemplo, as aparelhagens Rubi, elas já estão programando o lançamento da sua nova aparelhagem assim que as atividades retornarem. Então, assim, para tu ver como isso é algo essencial na cultura, como está presente, entendeu? Uhum. E tu estavas falando, né, que agora, né, nesse período de pandemia, os paraenses estão consumindo apenas uma parte do contexto inteiro do que significa o brega pra gente, né, que é a parte musical. É, E eu fiquei imaginando, sabe, enfim, até mesmo aqui pelo portal de todas as experiências que a gente já teve, e sempre uma coisa induz a outra, né? Então você vai para uma festa de aparelhagem e ali você consome a música, você tem o quesito da bebida, que sempre está unido, o quesito da dança, que sempre está ali vinculado também. É uma questão realmente cultural muito forte e muito muito complexa, né? forte.
muito complexa. Até mesmo para tu ver, Alissa, a roupa que a gente escolhe para ir para uma festa. A gente jamais vai para uma festa assim, encapado, né? A gente já vai com roupas mais leves e a gente tem essa liberação estética. E, de repente, se a gente leva isso para o Sudeste, já é olhada com uma certa estranheza, entendeu? É porque isso faz parte do nosso cotidiano, do que nos identifica culturalmente, entendeu? Aqui no portal a gente fez até uma série de reportagens sobre a dança aqui em Belém, Sim. porque saiu uma pesquisa, não vou lembrar agora de onde veio essa pesquisa, mas foi uma pesquisa nacional que identificou as capitais que tinham mais vínculo com determinados segmentos da cultura. E Belém foi, digamos assim, foi a capital da dança, né? Foi onde foi identificado que as pessoas elas saem para dançar. Enquanto que outras capitais as pessoas saem para beber, saem para conversar, saem para ir para o barzinho, etc. Em Belém não, as pessoas saem para dançar. E especificamente saem para dançar o brega, né? Ainda mais que, acho que dos anos 2000 e pouquinho para cá, recente, Sim. teve toda essa questão do retorno, né? Do retorno para as festas de bregas antigos, trouxe aquele movimento cultural de volta, né? O que acontece? Nós, paraenses, nós somos um povo dançante. A gente é um povo extravagante. Não tem como a gente fugir. Até mesmo dentro das nossas limitações individuais da timidez, a gente é extravagante, seja num batom vermelho, seja num perfume mais forte. É nosso isso. E essa questão da gente sair para dançar, para ter esse contato físico, a gente não tem medo do contato físico. A gente se abraça, a gente está na festa, está suado, troca de parceiro a noite inteira, entendeu? Imagina com a pandemia o caos que está a cabeça do paraense. Isso que eu estava pensando aqui, menina. Nessa pandemia, o paraense é o povo que mais está sofrendo. Está sofrendo demais, né? Então, e aí uma curiosidade com relação à dança. A nossa dança do brega, ela não vem assim das academias, né? Porém, ela é cheia de significados também. Por exemplo, tu vais dançar o brega saudade. O que é o brega saudade? Tu vais numa festa de saudade, tu vais encontrar músicas da década de 80, tanto nacionais quanto internacionais. Tu vais escutar Hit, tu vais escutar Elvis, tá? Tu vais escutar o Magno, enfim. E a gente enquanto paraense, ninguém ensinou isso assim pra gente, né? Ninguém veio de fora ensinar. A gente conseguiu encaixar os bregas os passos do brega saudade dentro, inclusive, dessas músicas internacionais. É muito interessante. O brega saudade, tu vais dançar encostando o peito no outro, o quadril fica afastado para trás. Tem uma outra estética de dança do brega pop, por exemplo, do brega calypso, que já é outra coisa. Entendeu? Tinha umas festas antes que era o house aqui em Belém, ele foi muito presente, né? Esse estilo de música. E daí essas festas elas eram chamadas de tertúlia ou pipoca. Não sei se você já tinha escutado esse termo, até diferente, já. Né? Já, né? E aí essas festas, quando elas vão terminando, essas pessoas que dançavam esse house, esse techno, nessas festas eles vão para as aparelhagens. E aí está chegando o Tecnomelody. E aí já insere esses elementos da dança na dança 2. É uma dança mais acelerada, né? É uma dança diferente. Sim. Então, eu acho esse detalhe da dança eu acho muito rico. Tem muita coisa a ser explorada, né? É muito rico. Eu sou super suspeita para falar, né? Porque eu adoro dança. A gente fez aqui essa série especial sobre dança também. E sim, cada vez que a gente vai aprendendo mais e identificando coisas na nossa cultura, a gente tem cada vez mais coisa para aprender, né? É muita coisa. E aí, justamente esse estudo sobre o patrimônio cultural e material, no caso do brega, a minha intenção é transformar essa discussão de uma forma democrática, porque nós, enquanto população, a gente precisa entender o que é o patrimônio, até que ponto eu me identifico com esse patrimônio, até que ponto ele está no meu cotidiano, para que futuramente a gente possa pensar em políticas de salvaguarda desse patrimônio, entendeu? Para que a gente possa preservar, é aquilo, conhecer para preservar, entendeu? Para que a gente possa se sentir pertencente desse meio,
entendedores de todos esses signos e símbolos que compõem o circuito bregueiro, para que a gente possa preservar mais ainda essa cultura. É fundamental. É verdade. Tamires, muito obrigada. Eu adorei conversar contigo. Muito Eu que te obrigada. agradeço muito, muito mesmo. É verdade. Olha, eu te desejo sorte aí na tua caminhada, aí na tua dissertação. E quando terminar esse ciclo, vamos voltar a conversar também. Pra ver Com se certeza. conseguiste desvendar mais alguma coisa do povo paraense. Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade, viu, Lissa? Obrigada mesmo. Que isso, um beijo. Até a próxima. Beijo, tchau.